Boa noite, minutos de afetividade 2020 em ponto. Estamos aqui para falar hoje sobre como impor limites. E esse foi o tema que vocês escolheram. Eu vou dar uns minutinhos aqui enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu colocar o título aqui para quem for entrando saber sobre o que a gente está falando, qual é o tema. Sejam bem-vindos, gente, fiquem até o fim porque vai ter muita coisa boa hoje. Fiquem aí, tô tentando colocar o título aqui. Gente, eu sempre apanho pra colocar, pra fixar. Vocês sabem como faz, como facilitar a minha vida nesse quesito. Boa noite, bem-vindos. Jaque, meu pai, Chico, meus amigos. Dá uns minutinhos para a Vex entrar. Luciane, seja bem-vinda. Já a gente começa o nosso papo sobre como impor limites, que é um tema que eu vejo praticamente todos os dias no consultório. Dá um oi pra Helena. Oi, Helena! Diego, meu parceiraço do marketing, tá aí também. A Vex já deve estar entrando. Isso aí. Helena vai aprender como dar limites. Boa noite, Luciane. Bem-vinda. A ideia, gente, hoje é falar um pouquinho sobre como impor limites. Obviamente que isso tá atrelado ao autoconhecimento, né? Então, eu vou trazer algumas questões aqui pra gente poder discutir. E eu sempre gosto das lives, nas lives já deixar uma tarefa pra vocês fazerem até o nosso próximo encontro, que vai ser na semana que vem. Que agora toda segunda-feira tenho minutos de afetividade, né? Para quem tá chegando agora aqui, para quem ainda não sabe o que é. Esse é um projeto da Vex, que é a virada existencial junto comigo. Quem não conhece a Vex ainda, precisa conhecer. A Vex é um evento transformador, 100% gratuito, que acontece algumas vezes por ano. E agora, no início do ano, foi a primeira edição. E já dando spoiler que em julho vai ter a segunda edição, então já coloquem na agenda, tá? De 3 a 10 de julho vai ser a segunda edição com muitas palestras, muitas palestras. E a Vex, ela tem uma proposta de trazer desenvolvimento para quem quer se desenvolver, né? Desenvolvimento humano em todas as esferas, seja na saúde mental, seja na espiritual, seja no trabalho, né? Então, ela utiliza várias esferas com palestras, workshops, enfim. Eu sou membro fundadora da Vex, também vou estar palestrando, também vou estar falando sobre ansiedade lá. E aí a gente criou esse espaço, então, todas as segundas-feiras, às 20h20, até no máximo 9 horas. A ideia é que a gente faça bate-papos rápidos, né? Com temas que vocês escolham, que seja significativo para vocês. E uma coisa que é bem importante, tá? Os minutos de afetividade, eles não ficam disponíveis aqui no Instagram. Então é legal se vocês puderem se organizar para estarem aqui ao vivo, porque depois eles vão ficar só 24 horas aqui na página. E se vocês quiserem assistir o replay, aí vocês precisam entrar ou no meu canal do YouTube ou então na página da Vex, tá? Do meu Recall. Na verdade é o meu Recall. O meu Recall é uma nova plataforma, é uma nova rede social também, em que lá vocês vão ter muito material sobre desenvolvimento humano. E eu tenho a minha comunidade lá que se chama Minha Amiga Ansiedade. Então todos os materiais que a gente for trabalhando aqui vai estar tudo lá, bonitinho e salvo para vocês. Certo, gente? Buenas! A Vex não chegou ainda? Então vamos começar.
Vamos começar falando porque a minha ideia é que a gente finalize até as 21 horas para que eu possa me organizar e vocês também, né? Se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, só coloquem um sim, que aí eu já vou começar a falar um pouquinho do nosso conteúdo, tá? Então só coloquem sim nos comentários ou apertem ali no coraçãozinho que eu sei que tá funcionando legal. Ah, Tiane, obrigada. Ótimo. Vitrine Sunshine Moda. Pai, meu pai. Olha que orgulho meu pai aqui na minha live. Chico. Beleza, gente. Vamos lá. Vamos falar sobre como impor limites. Que é um tema super difícil, super complexo. E que muitas vezes a gente fica em dúvida sobre como dizer não. E essa é uma das dificuldades que eu vejo que muita gente tem. E eu praticamente trabalho em terapia todos os dias com algum paciente. Traz alguma situação dessas. E eu vivo na minha vida pessoal, às vezes, dilemas, né? Sobre como dizer não, como achar esse limiar, esse limite, esse equilíbrio, né? Entre o que eu quero e o que o outro quer. Em não ser egoísta, mas ao mesmo tempo também não passar por cima daquilo que eu quero. Como ajustar isso, né? E ter uma vida equilibrada com relações equilibradas, né? O Daniel, adoro dizer não pra todos, tá? Tu é um caso isolado. Bom, a gente quando impor limites é super importante nas relações, em todas elas, tá? Porque se eu não imponho limite, eu não estou comunicando pro outro quais são os meus desejos e aquilo que eu realmente quero. Quando a gente faz algo só pra agradar o outro e que aquilo não tá de acordo com o meu desejo, com a minha necessidade, isso vai ficar acumulado de alguma forma. E muitas vezes as pessoas quando fazem isso, elas não têm consciência naquele momento. O que pode acontecer quando eu faço algo para agradar o outro e que claramente não é algo que eu gostaria de estar fazendo? Possivelmente eu vou ficar mais irritado, talvez eu não seja a melhor companhia, talvez eu fique largando algumas piadinhas mais sutis para demonstrar que aquilo tá me incomodando. Às vezes eu fico com raiva da pessoa, né? Que eu acabo projetando nela a culpa de eu estar fazendo algo que eu não quero fazer. Quando, na verdade, a falha tá na gente, que não disse que não queria fazer, ou que não gostaria de fazer, ou que propôs uma outra forma de resolver aquela situação. Então, quando a gente coloca os nossos limites, a gente está mostrando para o outro aquilo que a gente quer e a gente está existindo na relação. Quando a gente começa a só aceitar o que o outro propõe, a gente deixa de existir. Só uma pessoa está existindo. E quando eu falo relação, eu não estou falando só relações amorosas, tá, gente? Eu estou falando relação de qualquer tipo, seja de amizade, seja de trabalho, né? Se eu não coloco pro outro qual é o meu desejo, o que eu gostaria, né? O que eu não gostaria, eu não estou existindo, apenas o outro está existindo. E às vezes, essa dificuldade em se posicionar, em colocar a sua vontade, né? Em falar sobre o seu desejo, está muito relacionado com a parte da comunicação e do controle emocional. Eu vou explicar por que disso. Muitas pessoas têm um comportamento mais passivo, né? Em que a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de falar sobre os seus desejos, aquilo que ela quer, e que tem muita dificuldade do confronto. Porque entende que confronto é algo ruim e negativo e que desgasta. E de certa forma, dependendo de como a gente de como a gente conduzir esse confronto, realmente pode ser, mas não necessariamente. E muitas vezes esse tipo de pessoa que é mais passivo, que aceita mais as coisas, que engole, sabe? Que não fala, que não entra num acordo, que não fala aquilo que gostaria, aquilo que deseja, podem ir de um extremo ao outro. Então ela é mais quieta, ela é mais tranquila, ela engole muitas coisas, e quando ela vai falar, ela vai para o outro extremo. E aí, muitas vezes ela tem comportamentos agressivos, arrogantes, né? E que afasta o outro ao invés de aproximar. Então, muitas vezes essas pessoas acabam mantendo esse comportamento de engolir as coisas exatamente por esse medo de não saber controlar as emoções e ter um comportamento explosivo. Esse pode ser um dos pontos. O outro ponto é
pessoas que são mais agressivas, mais impositivas por natureza, que acontece a mesma coisa. Acaba afastando as pessoas, né? Então eu acabo não só impondo o que eu quero, mas eu também acabo afastando as pessoas e não chegando naquilo que eu gostaria. Então, são duas formas, né, de comunicar que pode trazer problema quando a gente vai se posicionar. O ideal é que a gente consiga estar no meio, né? Tá no equilíbrio, que é ser assertivo. E aí entra alguns dilemas do nosso mundo moderno, que até tá super linkado com o tema da nossa do próximo Minutos de Afetividade, que tem a ver com egocentrismo, tá? Que foram os dois temas mais votados essa semana, que era como saber impor limites e falar sobre egocentrismo. E não adianta, tá tudo meio interligado, né? Porque quando eu vou impor os limites, eu tenho que achar o equilíbrio, para que eu não seja nem egoísta, né? Ou seja, eu penso só naquilo que eu quero e não me importo com o outro, mas ao mesmo tempo eu não posso ser egoísta comigo também, de não impor o que eu desejo e só fazer o que o outro quer. Então, é esse limite que é tão difícil da gente encontrar, né? Que é tentar achar um acordo entre o meu desejo e o desejo do outro. E em tempos, né, em épocas em que a gente tem falado tanto sobre amor próprio, sobre empoderamento, sobre a gente não aceitar as coisas, eu vejo que a linha tá muito tênue entre o amor próprio e o egoísmo. Eu vejo muita gente disfarçando, né, mascarando o egoísmo com o amor próprio. E são coisas absurdamente diferentes, gente, muito diferentes. O amor próprio é quando eu entendo aquilo que eu quero, é quando eu entendo os meus estados emocionais, é quando eu entendo a minha necessidade, o que eu preciso naquele momento. E eu respeito isso. Isso é amor próprio. Como eu vou lidar com o outro vai ser amor próprio ou egoísmo. Se eu for egoísta, eu vou simplesmente fazer apenas aquilo que eu quero fazer, apenas aquilo que o meu desejo quer, sem me importar com o outro, de como o outro vai ficar, ou tentar achar uma forma de negociar, achar um meio termo, alguma situação que fique bom. Quando é amor próprio, eu entendo que eu preciso estar bem para que eu possa dar o meu melhor para o outro, e eu vou fazer isso com cuidado e gentileza, porque eu também me importo com o outro. Então é uma diferença absurda entre amor próprio e egoísmo. Egoísmo, eu só tô me importando com o meu sentimento, não tô importando com o que o outro vai sentir ou não. Deixa eu tentar dar um exemplo. Quando alguém combina algo, tá? Posso dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Uma amiga combinou comigo da gente ir num evento na sexta-feira. E tá, a gente comprou os ingressos, estava tudo certo. Só que essa minha amiga, ela começou a se sentir um pouco mal, assim, ela começou a ter sintomas de resfriado e tal, ela não estava se sentindo muito bem, mas a gente tinha comprado já os ingressos, estava tudo certo pra gente ir nessa festa. Chegou sexta à tarde, ela me ligou e falou: Bruna, não tô me sentindo muito bem, eu tô um pouco resfriada, eu acho que não vai rolar a festa hoje. Tudo bem por ti? Aí eu falei: óbvio, tudo bem por mim, eu entendo, tá doente, num outro momento a gente vai. Mas ela se importou em como eu me sentiria, ela se importou em me avisar com antecedência, ela teve o cuidado de falar comigo, não foi simplesmente tô doente, não vou ir na festa e dane-se, né, o que tu pensa. Então é como a gente lida com a situação, né? Obviamente, se a gente tá gripado, resfriado, enfim, a gente precisa de repouso, precisa se cuidar. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é a forma como a gente faz as coisas. Deu pra entender a diferença entre egoísmo e amor próprio? Escrevam aí pra mim se deu pra entender. Se vocês estão comigo, se estão me acompanhando. Só coloquem sim. Se vocês não colocarem sim, eu vou achar que vocês não estão aqui comigo, que vocês estão em Nárnia e só aqui pra fazer número. Ó, minha mãe tá na live também, gente. Meu pai, minha mãe super ativos. Obrigada. Bom, gente, dizer não. Por que às vezes é difícil dizer não?
Principalmente, né, com aquelas pessoas que são mais próximas da gente. Por que é difícil dizer não? Porque a gente tem um medo de ser rejeitado. E muitas vezes a gente quer agradar as pessoas. E dizer não pode fazer com que a gente se sinta culpado, com que a gente não se sinta bom o suficiente. E isso pode ter relação com algumas crenças, tá? Agora eu vou trazer uma parte que é um pouco mais técnica, um pouco mais teórica, mas que eu vou tentar fazer com uma linguagem que fique fácil de compreender, tá? Vamos lá. Lúcia, atrasei um pouquinho, não tem problema. O Beck é um autor, né, da terapia cognitivo-comportamental, e ele diz que nós temos os seres humanos, né, de uma forma geral, existem 3 crenças centrais, tá? Que nós temos. Alguns de nós têm o desprazer de ter 2, mas todos nós temos pelo menos uma delas. Essas crenças, né, elas começam a se desenvolver na nossa infância e elas vão sendo reforçadas ao longo da vida. E é a nossa tendência, né, de se comportar. O que não significa que a gente é refém dessas crenças, tá? A gente pode modificá-las, a gente pode compreendê-las, entender o nosso funcionamento e ir ajustando isso, certo? Então eu vou falar para vocês quais são as 3 crenças. Se vocês quiserem anotar aí, anotem, tá? Porque eu acho que faz sentido. E tentem já ir pensando qual delas ou quais delas vocês se identificam, tá? Segundo ele, todo mundo tem pelo menos uma. Que a primeira crença é o desamor, tá? Que são aquelas pessoas que têm dificuldade em acreditar que são capazes de ser amados. Essas pessoas têm uma dificuldade super grande de dizer não por medo da rejeição e por medo de não se sentirem fazendo parte de algo, de se sentirem rejeitados, deixados de lado. Então são pessoas que têm muita dificuldade, né, de acreditar que podem ser amados, que podem ter um bom relacionamento. A segunda crença é a desvalia, que são aquelas pessoas que não acham que são bons o suficiente, que não acreditam que possam ter sucesso, que frequentemente têm pensamentos de que são apenas mais um, que não tem nada de diferente, que não são capazes de conseguir fazer algo importante, algo grandioso. E a terceira, que é o desamparo, que são aquelas pessoas que sentem um vazio, um sentimento de solidão, como se estivessem sozinhas, desamparadas. E para essas pessoas é muito difícil confiar nas outras pessoas, né? Então, iniciar um novo relacionamento tem um nível de desconfiança muito grande. Essas são as 3 crenças centrais que, segundo Beck, todos os seres humanos, né, têm pelo menos uma. Algumas pessoas, né, acabam tendo 2, que é o desvalor e o desamor, tá? Então, vocês conseguiram pensar mais ou menos como é o funcionamento de vocês? Quais dessas 3 crenças que mais ou menos dominam aí os pensamentos de vocês? E, gente, essas crenças não necessariamente elas são conscientes, tá? Às vezes elas não são tão claras assim, às vezes elas vêm com alguns pensamentos que vão boicotando a nossa vida, os nossos comportamentos. Por que é importante a gente saber qual é a crença central, né? Ou que a gente se identifica mais? Porque a gente entende o nosso funcionamento. E a gente já começa a separar o joio do trigo. Que eu sempre digo assim, a nossa mente é como se ela fosse... como se ela tivesse 3 partes, tá? Vou tentar falar de uma forma mais lúdica. É como se a gente tivesse a razão, a emoção e a mente sábia, né? Que é aquela mente mais treinada, é aquela mente mais madura, é aquela mente mais consciente que a gente consegue desenvolver e que faz esse equilíbrio, né? Então as nossas emoções vão trazer algumas crenças, né? A razão, a cognição vai trazer alguns pensamentos que vai fazer com que tudo isso vá se encaixando. E é doido, gente, porque essas crenças, elas vão colocando a gente em situações ao longo da vida que como se elas colocassem em prova, sabe? Olha, tá vendo como eu sou verdadeira?
Então, se a pessoa ela tem essa crença de desvalor, de achar que não consegue fazer nada importante, grandioso, que não é capaz de fazer um bom trabalho, que não é capaz de se diferenciar, né? Enfim, ela acaba sempre super valorizando situações em que ela fracassa, em que ela não faz do jeito com que gostaria que fosse feito, ou cada vez que alguém faz qualquer comentário em relação à qualidade do trabalho dela, isso super potencializa. Ela pode receber 10 comentários maravilhosos, mas ela vai ficar potencializando naquele ali, como se a criança dissesse: viu? Eu tenho razão, realmente, tu não é bom o suficiente. E isso vai se retroalimentando se a gente não tem essa consciência do nosso funcionamento, certo? E o que tudo isso tem a ver com o dizer não? Tem tudo a ver com a dificuldade que a gente tem de dizer não, né? Pra gente conseguir dizer não para algumas coisas, principalmente no trabalho, que eu vejo que muitas pessoas... agora na pandemia eu vejo muito, assim, as pessoas em casa trabalhando até o esgotamento, e muita gente tem medo de dizer não e colocar limites, por crenças, né, de que vai ser demitido e que se for demitido não vai conseguir se recolocar, que se não conseguir se recolocar não tem competência para conseguir um novo emprego, e aí entra naquele looping de pensamento totalmente disfuncional, tá? Gente, os pensamentos que estão junto com as nossas crenças centrais, eles não são pensamentos funcionais, tá? A gente precisa cortar esse looping quando eles começam a acontecer. Então, a gente sabendo a nossa crença, né, ou o nosso funcionamento, a gente já consegue separar o joio do trigo e botar a mente sábia para jogo. Que é o seguinte, né? Não, Bruno, olha só, esse trabalho realmente não ficou muito bom. Diante das circunstâncias, a gente não tem, né, como fazer tudo, mas tu recebeu um bom feedback ali, tu fez um bom trabalho ali. É conseguir, gente, olhar pra gente de forma integrada. O que significa olhar pra gente de forma integrada? Todos nós, tá? Eu, vocês que estão aí, todos nós. A gente tem coisas boas e tem coisas ruins, tá? Isso é fato. Isso é fato. Características boas, características ruins. A gente faz alguns trabalhos bem, outros trabalhos não tanto. E é assim pra todo mundo e tá tudo bem. Quando a gente se olha de forma integrada, por mais que eu tenha recebido um feedback ruim, por mais que eu tenha feito um trabalho que não foi tão bom, aquilo ali não me abala a tal ponto de eu duvidar de quem eu sou. Eu consigo integrar, eu consigo entender que realmente é ruim esse sentimento, né, de não ter feito um bom trabalho, ou de ter recebido um feedback que não foi tão bacana, porque todos nós queremos reconhecimento. E é ruim quando isso acontece. É ruim pra todo mundo, mas é assim. Mas eu preciso entender que eu não sou isso. Eu não posso fusionar, eu não posso colar nesse problema ou nesse feedback negativo, entendem? Eu preciso me ver de maneira integrada. Ok, a Bruna fez um trabalho ruim agora, talvez a pessoa, né, o meu chefe, enfim, quem quer que seja, ficou um pouco frustrado, um pouco decepcionado com a minha performance, mas eu não sou isso. Eu sou isso também e eu posso fazer diferente. Como eu fiz no trabalho X, no trabalho Y, isso é a gente conseguir se ver de maneira integrada. Tá fazendo sentido pra vocês isso? Coloquem um ok, um sim aí, só pra eu saber se vocês estão aqui comigo. Sim? Quem tá chegando agora, gente, estamos falando sobre como impor, né? Como saber impor limites, tá? Eu já fui, né, lá adiante nas crenças centrais do nosso funcionamento. Então a ideia é que a gente aprenda a dizer não, sempre com gentileza e cuidado, tá? Então no trabalho não é se entupir de coisa. E dizer não, gente, é doido isso que eu vou falar pra vocês, tá? Mas faz sentido. Depois vocês me contem se faz sentido. Mas dizer não também é saber se valorizar. Porque pensem comigo. Vocês devem conhecer, né? Todo mundo tem alguém no círculo. Em alguns momentos da vida, eu fui essa pessoa do círculo que sempre diz sim. Sempre diz sim pra tudo, tá sempre disponível, tá sempre, né? Fura com a pessoa tá ok, não reclama, não fala nada.
Vocês acham que essa pessoa vai ser prioridade? Vocês acham que essa pessoa vai ter o cuidado, por exemplo, que ela gostaria? Talvez não. E não é nem culpa das outras pessoas, tá? Porque vocês devem estar pensando, mas as pessoas são sem noção. Também. Algumas pessoas também são sem noção, mas não é isso, gente. Porque, por exemplo, tá? Se eu sou uma pessoa em que marcam, né, eventos, compromissos, café, não importa o que seja, marcam comigo e furam, ou se atrasam muito, e eu não falo nada, eu não coloco o meu desconforto ou o meu descontentamento com isso, a pessoa acredita que tá tudo bem, que não tem problema eu ter esse tipo de comportamento, porque pra Bruna tá tudo bem, tá sempre tudo bem. Então é mais fácil eu furar com a Bruna, que nunca reclama de nada, que tá sempre tudo bem, do que eu furar, sei lá, com a Joana, que reclama quando eu atraso, que reclama quando eu furo. Então, não é culpa das pessoas, né? É responsabilidade minha que não estou informando pro outro como eu quero ser tratado. E essa é uma responsabilidade nossa, é a gente que ensina as pessoas como a gente quer ser tratado, né? Só que, claro, são formas e formas de fazer isso. Essa semana teve uma situação em que a pessoa que me falou disse: a gente tinha combinado de fazer um trabalho da faculdade, tal horário, 5 horas, tá? Peguei uma hora hipotética aqui. A gente tinha combinado de fazer o trabalho da faculdade às 5 horas e só eu e a fulana chegamos às 5 horas. As outras meninas chegaram com 1h30 de atraso. E eu não falei nada. Eu falei, como assim não falou nada? Como assim, né? 1h30 de atraso. E aí entra na questão de que 1h30 de atraso, gente, é uma falta de respeito e de consideração com o tempo. O meu tempo não vale mais do que o tempo de ninguém. Se eu combinei um horário, eu preciso, né, ter responsabilidade com a pessoa que tá me aguardando. Porque assim, imprevistos existem? Claro que existem e a gente sabe que existem, né? E a gente entende também, às vezes, por exemplo, agora, eu sei que tá tendo ciclone no sul, né? Tá uma função, aqui no Rio também choveu pra caramba, fica caótico o Rio de Janeiro quando chove. Então, existem imprevistos, mas o mínimo que eu posso fazer é mandar uma mensagem pra pessoa dizendo, olha, eu não vou poder chegar no horário, né? Porque eu tô fazendo isso. Vocês querem me esperar? Vocês querem começar o trabalho? Vocês querem dividir, deixar com a minha parte? Como é que eu faço? O que eu faço? Né, para poder ajudar de certa forma, é dar um retorno, é ter consideração pelo outro. Se eu engulo e não falo nada com todo esse atraso, eu tô dizendo pro outro que tá tudo bem eu ficar 1h30 esperando, quando na verdade não tava tudo bem, porque se tá tudo bem, ok, vida que segue, seguimos e tá tudo certo, mas no caso não tava, e ela não falou nada. Ela não deixou o outro saber que aquilo ali incomodou. Ah, mas Bruna, é óbvio que 1h30 de atraso é inadmissível. É óbvio pra quem, gente? O óbvio tem que ser dito, né? Porque senão as pessoas acham que tá tudo bem. E aí, aonde que vem o receio? Como a pessoa já tava muito irritada de ficar 1h30 esperando, ela ficou com medo de quando ela fosse falar algo, ela falasse de forma violenta, mais agressiva, mais rude, mais explosiva. Então ela preferiu engolir do que falar na hora. Isso é uma técnica, tá? Isso pode ser uma ferramenta. Se a gente percebe que a gente tá com a nossa emoção muito elevada, o ideal é a gente engolir. Temporariamente, tá, gente? Temporariamente. Por quê? Quando a gente tá com as nossas emoções muito intensas, a gente fica burro. Tá? Pode parecer forte isso que eu tô falando, mas é verdade, a gente fica burro, a gente não tá pensando, a gente só tá reagindo. E não é um bom momento pra gente se posicionar, porque possivelmente a gente não vai se posicionar da melhor maneira, né?
Da maneira que a gente gostaria. Então, possivelmente, a gente vai ser mais agressivo, a gente vai estar mais raivoso, vai falar coisas que talvez magoem, e ao invés de resolver a situação, a gente vai complicar ainda mais, e aí, possivelmente, a gente vai entrar naquele embate, que é o embate que a gente evita, que a gente não quer, que é desagradável e que só desgasta as relações. Então, em alguns momentos, é melhor a gente engolir, para que no momento, né, daqui a 20 minutos a minha emoção já baixa, ou então no dia seguinte sentar e conversar sobre aquilo que me incomodou. E aí a gente pode falar depois em ferramentas, tá? De como fazer isso. Eu trabalho isso direto também com meus pacientes, com meus alunos. Como fazer isso. E, gente, é treino, tá? Ninguém nasce sabendo como falar da melhor maneira possível, como ter controle emocional, como desenvolver inteligência emocional. A gente não nasce com isso, a gente treina pra isso. E é possível, é possível vocês, qualquer pessoa pode ter uma comunicação mais efetiva, qualquer pessoa pode ter mais inteligência emocional, qualquer pessoa pode ter relações mais equilibradas, qualquer pessoa pode, desde que ela queira, né? Que ela se esforce para isso, porque todas as ferramentas que eu ensino para vocês, tá, gente? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação, como se comunicar. Elas não valem absolutamente nada se vocês não tiverem um bom nível de autoconhecimento, né? Autoconhecimento é a base para que a gente possa ter controle emocional. Se eu não tenho controle emocional, tudo isso que eu tô falando aqui não serve para nada. A gente precisa saber gerenciar as nossas emoções para que a gente possa ter relações saudáveis. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Seja relacionamentos amorosos, seja relacionamento de trabalho, seja de amizade. Então, a base é autoconhecimento, controle emocional, e aí sim a gente começa a praticar as ferramentas, certo? Até aqui, gente. Vocês estão comigo? E aí tem uma outra questão também, que é difícil de dizer não, tá? E principalmente os ansiosos de plantão, né? Como vocês sabem, eu sou especialista em ansiedade, 90% das pessoas que eu atendo, que eu trabalho, têm ansiedade. E uma das características, né, de pessoas mais ansiosas é querer ter controle das coisas, é querer resolver logo tudo, né? E tem essa tendência de ficar sempre focado em como resolver. E aí a gente acaba pegando a responsabilidade que não é nossa, né? Então, cada vez que alguém pede ajuda, por exemplo, vou pegar um exemplo de trabalho que fica mais fácil. Ah, o colega pediu ajuda e naquele momento eu tô cheio de trabalho para fazer, eu tô com várias demandas para entregar e para mim não seria algo interessante ajudar naquele momento. E muitas vezes a gente ajuda, a gente deixa o nosso trabalho de lado, vai lá e ajuda o outro. E coloca o nosso na reta pelo outro. E isso pode se tornar um problema. Por quê? No momento que eu faço isso pelo outro, eu tendo a querer de volta. E nem sempre é assim que funciona nas relações, né? E pra gente é difícil dizer não. Olha, não posso agora, tô cheio de trabalho, tô atolado, mas eu posso te ajudar nisso num outro momento. Porque a gente acaba fazendo a responsabilidade, aquilo que não é nossa responsabilidade. E não deixa o outro fazer aquilo que ele deve fazer, o trabalho que ele deve fazer, né? Enfim. Então, para quem gosta de ter controle da situação, para quem gosta, né, de resolver as coisas logo, tem que tomar cuidado para não estar pegando coisas, responsabilidades que não são suas, que são do outro. Certo? Gente, vocês têm dúvidas, perguntas? Façam. Vamos fazer uma atividade antes de encerrar a live? Eu quero que vocês pensem aí em alguma situação que vocês fizeram sem querer fazer, né? Ou vocês foram em algum lugar, ou vocês fizeram alguma tarefa, alguma atividade em que vocês não queriam. Vocês foram pura e simplesmente para agradar o outro. Como vocês se sentiram? E como vocês poderiam fazer diferente na próxima vez, caso isso acontecesse de novo?
Ok? Entenderam a tarefa? Alguém pode resumir aqui na mensagem qual é a tarefa? Me ajudem aí, gente. Não ir. Tem algumas coisas que agora a Carmen trouxe ali, a questão de não ir, que eu acho que é algo que às vezes também tá na linha tênue, tá? Por exemplo, às vezes tem coisas que a gente precisa fazer também por aquelas pessoas que são muito próximas e que também fazem por nós. Então, abrir mão às vezes daquilo que a gente quer, porque é importante para o outro, também faz parte de relações saudáveis. Nas relações saudáveis tem que ter troca, né? E às vezes, já aconteceu algumas vezes comigo de eu não estar afim, de eu estar com preguiça, estar afim de ficar em casa. Mas para minha amiga, por exemplo, era importante que eu fosse com ela em tal lugar ou fazer alguma coisa. E ainda assim que eu não tivesse muito afim, naquele momento eu entendi que era importante eu abrir mão disso para ir com ela de forma consciente, porque eu sei que ela também já fez coisas por mim, que ela também não estava tão empolgada. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Essa linha tênue, porque senão a gente entra de novo na armadilha do egoísmo, que a gente vai falar semana que vem mais sobre egoísmo, egocentrismo. Entra naquela armadilha do egoísmo. Eu só faço o que eu quero, eu só faço aquilo que eu tenho vontade, que eu tenho desejo. E aí o que acontece? Quando eu preciso, né? Quando eu quero a companhia de alguém, ninguém se compromete comigo também, porque eu não me comprometo com ninguém. E aí entra aquele sentimento de solidão, de vazio, de desamparo. Então é uma linha tênue, né? A gente precisa ter esse cuidado. Ah, eu preciso abrir mão de tudo que eu quero pelo outro? Não, óbvio que não. Porque aí tu não tá existindo nessa relação. É o equilíbrio, né? Então eu tenho um combinado com as pessoas mais próximas que assim, não tem problema de dizer não e tal, mas quando é algo que pra mim é muito importante, eu digo, olha só, é muito importante pra mim que tu vai nisso comigo. É muito importante. Aí a pessoa já sabe que mesmo que ela não esteja muito afim de ir naquilo, é muito importante. Ela vai fazer um esforço extra pra estar comigo. E a mesma coisa eu peço, né? Se for importante, me fala. E a gente precisa falar, porque senão o outro não vai saber. Então a gente tem que ter muito cuidado para não entrar nesse ciclo do egoísmo, mas ao mesmo tempo a gente não se anular, não anular aquilo que a gente tem vontade, aquilo que a gente quer dizer. E dizer não é uma tarefa fácil, né? Porque quando a gente diz não, a gente está frustrando o outro de certa forma. Porque se o outro está nos convidando para fazer alguma coisa, é porque ele tem esse desejo, ele quer, né? Ninguém convida a gente para algo que não quer. A gente convida as pessoas porque a gente quer a presença delas, porque a gente quer a companhia. Então, a gente dizer não, né? Seja para alguém que está nos pedindo ajuda, seja alguém que está nos convidando para fazer alguma coisa, é de certa forma frustrar o outro. E tá tudo bem, gente. A gente também é frustrado e a gente precisa aprender a lidar com as frustrações, né? Essa galerinha mais nova, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade de lidar com a frustração, faz parte do processo e não é nossa responsabilidade de trabalhar a frustração das pessoas, né? A nossa responsabilidade de trabalhar a nossa frustração. Então, assim, dizer não é tarefa fácil, é difícil, mas fica muito mais confortável se a gente aprende a dizer não com cuidado e gentileza. E é possível, é muito possível, e esse é o segredo das relações saudáveis. Relações saudáveis, lembrando, qualquer tipo de relação, seja de trabalho, seja de amor, seja de família, seja de amizade, enfim, qualquer tipo de relação. É importante que a gente saiba se posicionar, que a gente saiba impor limites de forma gentil, cuidadosa, levando em consideração o sentimento dos outros para que a gente não caia na armadilha do egoísmo, porque se a gente entra nessa armadilha do egoísmo, a gente fica sozinha, a gente afasta as pessoas. Ninguém quer do nosso lado uma pessoa que só pensa em si. Ninguém quer
né, do lado uma pessoa em que não tem reciprocidade. Ninguém quer próximo alguém que só suga, que só tira e que nunca tem nada para dar, para oferecer. Toda e qualquer relação, gente, precisa ter troca. É como se fosse uma gangorra. Para essa gangorra funcionar, as duas partes têm que colocar o peso ali, né? Porque senão vai ficar só em cima. Se só uma coloca o peso, vai ficar sempre em cima. Então a gente precisa equilibrar. E quando eu falo em reciprocidade, quando eu falo em dar e receber, eu não tô falando, eu dei 10 reais e a pessoa vai me dar 10 reais. Não é esse o cálculo. É diferente. É eu saber que eu posso contar com a pessoa pode contar comigo. E, inclusive, gente, esse é um dos pilares que faz as pessoas serem mais felizes por mais tempo. Tem um estudo de 75 anos que foi feito em Harvard, eu sempre trago aqui pra vocês, que foi o estudo mais longo já feito com seres humanos, em que eles pesquisaram o que faz as pessoas viverem mais tempo, e não apenas isso, não só viver mais tempo, mas serem mais felizes. E esse foi o ponto principal, é a gente saber que a gente tem com quem contar, é ter relações profundas. E é isso que hoje em dia a gente tá cada vez com mais dificuldade. Então, amor próprio, gente, é muito diferente de egoísmo. Semana que vem a gente vai falar só sobre egoísmo, tá? Então, esse é o cuidado, esse é o alerta que eu quero deixar pra vocês, né? Sejam cuidadosos com os outros, não se anulem nas relações e cuidado pra não cair no buraco do egoísmo. Se vocês entrarem nesse buraco, vocês vão ficar sozinhos. E isso é a maior realidade. Então a gente tem que ter esse equilíbrio de dar e receber. De vez em quando a gente abre mão, de vez em quando o outro abre mão, e é assim que vai funcionando, né? A gente vai equilibrando isso, certo? Gente, semana que vem, então, a gente vai falar sobre egocentrismo, que foi outro tema que vocês sugeriram também. Vocês podem sempre ir deixando as sugestões de vocês, tá? Do que vocês querem que eu traga. Eu posso trazer também em algum minuto de afetividade sobre comunicação não violenta, principalmente sobre como aplicar no dia a dia, né, a comunicação não violenta. Então vocês vão participando, tá? Que a ideia é que esse espaço seja nosso, seja criado juntos. E conforme eu falei no início da live, essa live ela não fica salva aqui no meu perfil, tá? Ela vai ficar salva no meu canal do YouTube, que se chama Minha Amiga Ansiedade, depois eu boto o link pra vocês. E vai ficar salva na minha comunidade também, no meu recall.com. Façam a inscrição de vocês lá também, tá? Que também tem a minha comunidade lá, que se chama Minha Amiga Ansiedade, tá? Vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas e aí depois ela vai sair do ar, certo? Já vou deixar na sequência aqui o link do meu YouTube e do meu recall, certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, as perguntas, se quiserem continuar o nosso papo de hoje lá pelo direct, fiquem à vontade. A gente vai falando. Desejo uma excelente semana para vocês e nos vemos nos Minutos de Afetividade segunda que vem, 20h20, aqui no Instagram, certo? Boa noite, gente. Até segunda que vem.